aqui. Boa noite para todos e todas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Amém? Não sei como que é a saudação aqui, né? Se é a graça e a paz, se é boa noite, se é... E aí, tudo bem? Não é? Se é a paz de Deus, se é a paz de Jesus, se é a paz do Senhor. Mas é um prazer estar aqui. Privilégio também é uma responsabilidade, né? Sempre assim na vida cristã, né? Tem esses dois lados do privilégio e da responsabilidade. Eu vou ficar um pouquinho aqui do lado, não tem problema, né? Eu posso dar uma olhada aqui no onde é que eu estou nos slides. Sim, sim. Então, prazer estar aqui. A gente, sei que é uma noite de sexta-feira. Tem dois momentos aí, um momento mais de reflexão bíblica, olhando um pouquinho para esse tema que foi proposto, e um pouco da nossa experiência e vivência pastoreando, plantando uma igreja numa comunidade empobrecida nos arredores de Curitiba. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então já foi feita a apresentação, prazer. Eu conheço Oséias. Agora, conhecendo Uriel, só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, né? Mas Oséias, não seu pai, Oséias seu irmão, né? É um companheiro na missão, é um membro do Conselho Consultivo da Missão Aliança aqui no Brasil, e é um companheirão e um parceiro importante para a nossa vida e para o nosso ministério. Também na minha apresentação aqui está que eu sou casado com a Sueli. Nós temos 3 filhos, Timóteo com 20 anos, Rebeca com 18 e Júlia com 14 anos. E no momento a gente vive em Curitiba. Nós vivemos por 15 anos na região metropolitana de Curitiba. Eu vou mostrar um pouco dessa cidade, do que Deus fez e vem fazendo nessa comunidade, nos arredores de Curitiba, daqui a pouco. E nos últimos anos, já agora em julho, completou 7 anos que eu estou na Missão Aliança, responsável aqui no Brasil. A Missão Aliança também eu vou passar, acho que amanhã, um videozinho, mas a Missão Aliança é uma organização de base diaconal, uma organização de serviço, uma organização missionária, que não planta igreja. Nós trabalhamos com a igreja e trabalhamos a partir da igreja em processos de resgate da vocação diaconal da igreja. Em processos de reflexão bíblica, processos de releitura da Bíblia, e a gente ajuda igrejas que estão em áreas de periferia, ou não, mas estão comprometidas com áreas de periferia e áreas empobrecidas. A gente ajuda igrejas nesse processo de elaboração de uma resposta bíblica aos gritos de necessidade do mundo. A Missão Aliança serve a igreja local. E a gente tem uma rede de parceiros aqui no Brasil, luteranos, presbiterianos, metodistas, assembleanos, na cidade de Joinville, Itaperuçu, Almirante Tamandaré, no Paraná, Cambé, no Paraná, Mauá, Carapicuíba, Diadema, Santo André, São Paulo, Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Nós temos uma rede de parceiros de projeto aqui no Brasil, diversas denominações, com muita tranquilidade. Como já foi falado também, eu sou natural de Recife, já estou no Paraná há 22 anos, os filhos já nasceram lá. Eu sou de origem inicialmente católica e depois, aos 22 anos, tive acesso a uma Bíblia. Não sei se vocês pegaram na Bíblia, talvez tem gente que pegou na Bíblia cedinho aqui, né? O meu filho tinha uma Bíblia que era travesseiro. Deram a Bíblia para o Timóteo, ele tinha 6 meses. Bíblia do bebê. Eu não sei como é que o pessoal faz isso e vende, né? Mas alguém deu uma Bíblia, né? Eu acho isso fantástico. Eu peguei uma Bíblia com 22 anos de idade, num ambiente de favela, em Recife. Não vou contar essa história não, que é longa, mas foi a primeira vez que eu peguei num livro que tinha zíper. Vocês já viram um livro com zíper? Tinha um zíper. Na época eu falei para a garota que me deu a Bíblia, eu falei, esse pessoal é esquisito, por que colocar zíper num livro? Zíper é para ficar fechado, né, normalmente, né? A gente abre poucas vezes. Então, certamente, o pessoal não lê esse livro, mas era um negócio, né? Mas eu tive acesso à Bíblia e tive essa experiência de poder ler a Bíblia na minha casa, no meu quarto, e fiquei 8 meses lendo a Bíblia. Essa garota, eu falava sempre para ela que... Era uma garota de 15 anos. Eu já estava terminando engenharia, já estava envolvido num projeto de urbanização de favelas em Recife. Eu trabalhei na Companhia Habitacional do Estado e a gente estava engajado
em projetos de urbanização na política do governo do estado de Pernambuco. E aí conheci uma garota de 15 anos, eu não ia contar, já estou contando. E essa garota, ela é minha amiga até hoje, Adriane, sou eternamente grato pela vida dela. Uma garota que falou de Jesus para mim de uma maneira muito especial. Eu não queria nada com Deus, com crente, quanto mais longe melhor, né? Mas essa garota conseguiu falar de Deus sem ser religiosa. Ela não misturou Deus com religião. Ela só falou de Deus e falou de uma maneira tão íntima que eu estava muito doido na época, né? Mas uma das primeiras perguntas que eu fiz para essa menina foi: você é desse planeta, menina? Que história é essa de Deus, menina? E a segunda pergunta: você fumou alguma coisa hoje? Fala assim, né? Ela disse que não tinha fumado nada. E eu achei que ela tinha fumado, né? Mas ela falou de Deus e começou a confrontar a minha vida. Que menino, 15 anos, né? Eu andei lá na favela e eu falei: menina, eu vivo assim e eu faço isso porque eu sou livre. Ela disse assim: você pensa que é livre? Menina é meio tulante, né? Abusada, né? E a gente começou a dialogar, e sempre que eu ia na comunidade eu encontrava ela falava alguma coisa. E um dia ela chegou com um presente e me deu um presente. Quando eu abri, era uma Bíblia, essa Bíblia, livro preto com zíper, que eu achei super esquisito aquilo. Mas a gente agradece, né? Meu pai ensinou assim: presente você agradece, mesmo que você não goste. Fala assim: muito obrigado. Aí a gente aprendeu assim, falei sem graça, fala muito obrigado. E essa menina só falou isso para mim, ela deu o presente, ela falou assim: você vive falando que é livre, mas você é escravo. Lê esse livro que você vai encontrar a liberdade que você pensa que tem. Nossa. Eu falei: eu quero dialogar. Ela falou: eu não quero mais falar com você. Leia o livro e depois a gente conversa. Esse pessoal ele não gosta de debate. O crente não gosta muito de debater. Ele quer empurrar a verdade deles ela abaixo dos outros, mas ele não quer discutir. Aí eu falei para ela: vamos debater. Não, eu não quero debater. Você lê o livro e depois a gente conversa. Eu fui para casa e comecei a ler o livro. E fiquei 8 meses lendo a Bíblia no meu quarto. Fiz algumas descobertas extraordinárias. Minha mãe pensou que eu estava ficando louco. Meus amigos, piorou. Meu amigo pensava que eu estava fumando a Bíblia. Eu não sei se você já passou isso pela sua cabeça, né? Você usa papel ainda não, né? Mas quem já usou sabe que esse papel, né, funciona. É sério. Eu não sei se você já foi no presídio ou não. Depois eu fez sentido essa pergunta que o meu amigo fez: você está fumando a Bíblia? Eu comecei a trabalhar no presídio em Recife, meu amigo Bruno, né? Logo depois da minha conversão, já cheguei a alguns pavilhões do presídio e falava assim: pessoal, vamos abrir a Bíblia aí, João capítulo 8. Silêncio. E a gente tinha dado Bíblia, né? Eu passei aqui com sociedade de Bíblia, deu Bíblia para todo mundo dentro do presídio. E um policial tinha falado para mim assim: não adianta dar Bíblia para esse pessoal. Eu falei: por que não? Eles vão fumar. Mas vai que sobe para a cabeça do cara, né? João capítulo 8, terminei. Silêncio. Aí tinha falado: ô irmão, dá para ser o 9? Porque não 8? É que não tem 8. Como não tem 8? Aí eu ia lá, eu tinha fumado dentro. Fumaram 8. Mas assim, funcionou. Né? E minha mãe batia na porta do quarto e falava assim: meu filho, o que você está fazendo? Estou lendo a Bíblia. A minha mãe falava assim: você está bem? Estou bem, mas a Bíblia é a Bíblia, mano. Está tudo bem, mãe, fica tranquilo. Né? E aí foram 8 meses de leitura e fiquei fascinado pelo Evangelho, apaixonado por Jesus de Nazaré, pela proposta revolucionária, transformadora que ele tinha, e sem entender aquele movimento dele, percebendo que os caras estavam tramando para matar ele. Essa coisa, essa aliança do poder político com o poder religioso, sempre se unindo para matar qualquer um que se rebele contra o sistema. Está percebendo, ele vai descobrir, ele vai dar a virada nessa mesa, ele vai virar a mesa. Né? De repente eu encontro Jesus falando assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Como é que é? Esse cara é maluco, né?
Acho que é estranho esse linguajar para vocês, mas assim, essa é a mesma palavra, né? Ele está percebendo que os caras vão tirar a vida dele, mesmo assim, ele não dá a volta por cima, ele dá a volta por baixo. Esse cara, né, dá a volta por baixo. Eu acho que esse é um caminho que a gente precisa fazer, né? Tem muita gente aí na fé querendo dar a volta por cima. Jesus nunca dá a volta por cima de ninguém. Jesus só dá a volta por baixo, sempre por baixo. Dá uma linha em Filipenses capítulo 2, né? Se a volta vem para cá por baixo, é o Senhor que se faz certo, né? É o Rei que vem e se vinga, se torna homem. Ele sempre dá a volta por baixo. Jesus nunca dá a volta por cima de ninguém. Ele é Emmanuel, ele é Deus conosco. Ele não é Deus assim, é Deus conosco. Ele está conosco. Jesus fazendo esses movimentos, e no dia 8 de janeiro de 1987, vocês já eram nascidos, eu fui encontrado com Jesus no meu quarto, lendo um texto de João capítulo 8, versículo 32, quando ele diz: vocês, se vocês conhecerem a verdade, vocês serão verdadeiramente livres. Quando eu li isso, foi uma bomba assim. Como assim eu sou livre? E aí voltei os olhos para a Bíblia. Foi exatamente essa reação que os judeus tiveram quando Jesus falou isso para eles. Os judeus falaram: nós somos os filhos de Abraão, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da promessa. Livres de quê? Jesus fala assim: todo aquele que comete pecado, este cara não pecou. Me quebrou no meio, né? E caí, e tive essa experiência que eu não sei explicar como foi aquilo, mas eu só levantei e falei assim: se para ser livre tem que andar contigo, eu quero andar contigo, porque eu nasci para ser livre. E comecei a minha caminhada de fé, de serviço, de missão, na igreja do presbiteriano da cidade universitária, lá em Recife. Essa igreja que reconheceu minhas habilidades, meus dons, meus talentos, que me enviou para o Centro Evangélico de Missões, que mandou para a favela, para o presídio. Fui para um outro lugar que a igreja não queria ir, mas o pastor fez assim: ele falou: eu não sei como trabalhar com as pessoas. Se Deus está te chamando, vai que a gente te apoia, né? Vai, se o pastor não atrapalhar, tá, beleza, né? Porque tem cara que nem vai atrapalhar, nem quer ir. Não sei se vocês conhecem alguém assim, mas às vezes o cara nem vai, nem quer que ninguém vá. Então ele liberou. Aí a gente começou a trabalhar nessa caminhada. Eu já falei demais. Então minha caminhada começou aí, né? E por 8 anos em Recife, vim para o Centro Evangélico de Missões, aqui em Viçosa. Vivi 2 anos ali e depois fomos enviados lá para o Paraná, para essa cidade que eu vou falar daqui a pouco. Então foi por aí que nós começamos, que eu tive acesso à Bíblia e continuo fascinado com a Bíblia. Continuo apaixonado pelo Evangelho e sempre na expectativa de que Deus continue revelando a vontade dele para a nossa vida. Eu sempre falo assim: Deus não me chamou, Deus está me chamando. Eu não quero ter daqui a 5 anos a mesma compreensão que eu tenho de chamado, que eu tenho hoje. O chamado é algo dinâmico. Deus não chamou você, Deus está chamando você. Certamente você tem mais discernimento hoje do que 5 anos atrás, do que 10 anos atrás. Então, o chamado é algo dinâmico, né? Então a gente vai pensar um pouquinho sobre missão nesses 2 dias, hoje e amanhã. Não missão longe, a gente quer pensar em missão perto. Missão se faz perto, se faz longe, é isso? Esse princípio é fundamental, é básico. No livro, por exemplo, logo no início da igreja, em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês conhecem de cor, e vocês receberão o poder. Eram 120 pessoas que ouvem essa palavra. E aí vocês serão revestidos com o poder do Espírito Santo, vocês sairão pelo mundo, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até o fim da terra. Lembra disso? Atos 1, 8. Esse tem um princípio aí, que é o princípio da simultaneidade. Por muito tempo, as igrejas sempre pensaram em missão para longe. E ainda é comum algumas igrejas pensarem em missão longe, né? Mas missão é algo que se faz perto e algo que se faz longe. É tanto em quanto. Não é primeiro em Jerusalém. Porque se fosse primeiro em Jerusalém, a gente estava perdido. Porque até hoje Jerusalém foi ganho, né? 2000 anos, um pouquinho mais de 2000 anos. Então é tanto em Jerusalém como a igreja não compreende isso inicialmente. Lembra onde é que a igreja fica? Pedro dá uma pregada, converte 3.000, né? Aí prega de novo, converte 2.000, 3.120, 5.120, pá. Aonde? Jerusalém. Foi essa a ordem? Não.
Foi tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até, tanto em quanto e até. Né? É simultaneidade. E a igreja não compreende isso. O que acontece? Quando é que Atos 1:8 começa a se cumprir? Em Atos 8, até foi um trocadilho. Né? Vem a perseguição sobre a igreja. E aos discípulos se espalham pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tem duas opções, ou vai ou vai. Né? Deus democrático. Né? Vai. Eu não sei qual é a origem dessa perseguição, não sei como é que você lê isso. Mas para mim foi Deus que permitiu aquilo, para que a igreja saísse, se espalhasse e fizesse aquilo que ele tinha ordenado que ela deveria fazer. Então a gente quer pensar em missão desse hoje e amanhã, missão aqui mais perto. Não é para deixar de pensar longe, mas a gente precisa pensar e ter essa clareza que missão é algo que a gente faz perto e é algo que a gente faz longe. Se a gente só pensa missão longe, normalmente a gente terceiriza e paga para alguém ir. Né? Paga para alguém ir. Missão não é tarefa de alguns. Missão é tarefa do corpo de Cristo. Né? Missão não é programa. Missão não é projeto. Missão é o estilo de vida de um seguidor de Jesus. Amém? Tranquilo? Todo discípulo de Jesus está em missão. Então para de pensar. Estou me sentindo em casa. Eu quero propor que vocês comecem a pensar em missão como estilo de vida, não como projeto, não como programa, não como coisa que você faz nas férias, não como coisa que você faz na viagem. Né? Missão é o estilo de vida de um seguidor de Jesus. Então a minha expectativa é olhar para alguns textos de vocês e rechear esses textos também com um pouco de vivência. E ouvir também vocês a respeito do contexto. Não necessariamente trazer coisas novas, de repente a gente vai refrescar alguma coisa, trazer alguma coisa à sua memória, de repente vai pintar alguma ideia que seja interessante. Não queremos encher ninguém de conteúdo. Durante um tempo, eu venho de uma igreja presbiteriana em Recife, estava falando com os pastores aqui hoje, que tem uma frequência, não sei como é que está hoje, mas tinha uma frequência maior na escola dominical, que era um culto à noite. A gente estudava a Bíblia, a gente tinha paixão pelas Escrituras, gente boa ensinando a Bíblia, e algo apaixonante, que foi fundamental para a minha caminhada de fé. Aí tinha até competição para ver quem sabia mais Bíblia, não sei se vocês já viram isso, né? O pessoal competia, tinha campeonato, correndo isso, correndo daquilo. Eu queria brigar lá fora, tá tranquilo. Tinha algumas pessoas que exageravam. Mas assim, o grande lance era saber muito de Bíblia. E é bom estudar a Bíblia. É fundamental. A gente tem que estudar mais, tem que ler mais. Mas a gente vai ficando mais velho. E eu tenho a impressão que a pergunta que Deus faz para mim, agora mais do que nunca, a pergunta que Deus tem feito para mim assim, meu filho, eu estou muito preocupado com quanto você sabe da Bíblia. Eu estou preocupado com o que você está fazendo a partir daquilo que você já sabe. Penso que essa pergunta, essa segunda, ela tem mais importância do que a primeira. Não é quanto eu sei a respeito da vontade de Deus para a minha vida. O que é que eu estou fazendo com aquilo que eu já sei que é a vontade de Deus para a minha vida, na condição de discípulo de Jesus de Nazaré? Está claro isso? O que é que você já sabe a respeito da vontade de Deus para você como discípulo ou como discípulo de Jesus de Nazaré? Então eu penso que essa reflexão a gente precisa fazer, né? É bom saber mais, mas é muito bom andar na luz que a gente já tem. Tem um princípio em Lucas 12:48, né? Vocês conhecem certamente. A quem muito for dado, muito será pedido. Então ande na luz que você tem. Aquilo que você já conhece da vontade do Senhor para a tua vida, coloque em prática, vivencie. Então, a gente de repente nessas falas de hoje e de amanhã, a gente talvez vai relembrar mais coisas e talvez fazer um pouco essa provocação do que é que nós temos feito com aquilo que Deus já nos deu, de revelação, de vontade dele, para a nossa caminhada como indivíduos, mas para a nossa caminhada coletiva também, como corpo de Cristo na cidade.
Eu quero começar olhando para um texto em Colossenses capítulo 3. A proposta é terminar essa parte de 8h30, né? Aquele relógio está certo? Tá, né? A minha alegria quando eu chego na igreja que o relógio está parado. Semana passada eu estava na igreja, era parado 7h30, eu pregando por 7h30, que beleza. O pessoal, o relógio está estragado, né? Aqui está funcionando. Colossenses capítulo 3, verso 23. Por gentileza, se você puder abrir sua Bíblia ou acessar sua Bíblia. Aqui é uma coisa legal. Eu fazia tempo que eu não via numa igreja que quando alguém pede para ler o texto de Efésios, a gente viu o barulhinho do papel. Eu não tinha mais escutado isso. Sério, ele tem rodado bastante, viu, pessoal? Nada contra quem tem no celular, fica à vontade. Mas eu lembrei desse barulhinho do papel. Não sei se os irmãos estão muito. Colossenses capítulo 3, verso 23. Alguém pode ler, por gentileza? Tudo quanto quiser, fazer de todo o coração, para o Senhor e não para o mundo. Sério, faça de todo o coração para o Senhor e não para homens. Deus é Senhor de toda a vida. Paulo estava se dirigindo aí, se vocês olharem o contexto, Paulo está se dirigindo a escravos do local de trabalho. O local de trabalho era pagão. Paulo está falando para esses escravos: Deus é Senhor de toda a vida deles. Que eles precisavam trabalhar com essa consciência de que aquilo que eles estavam fazendo, antes de ser para homens, era para o Senhor. Porque o Senhor é o Senhor da vida deles. E não tinha uma área da vida deles que Deus não quisesse manifestar o seu senhorio, o seu governo, a sua vontade, o seu reino. Deus é Senhor de toda a vida. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para o outro. Era um contexto de trabalho. A gente está trabalhando e Paulo está trazendo à memória que a vida deles pertence ao Senhor e que eles trabalham como se estivessem trabalhando para o Senhor. Então, a gente pode afirmar que a Bíblia ela traz para a esfera de ministério todo o trabalho que executamos como serviço para Deus em diferentes vocações. A Bíblia traz para a esfera de ministério o trabalho que nós executamos como serviço para Deus em diferentes vocações. Muitos cristãos, eu corro o risco de fazer essa afirmação, muitos cristãos, eu tenho andado por aí pelo Brasil, um pouquinho pela América Latina, e eu tenho visto que muita gente pensa e age, cristãos evangélicos pensam e agem a partir de um paradigma platônico que divide a vida em duas esferas, uma esfera secular e uma esfera sagrada. Uma esfera secular ou profana e uma esfera sagrada ou religiosa. Isso, meus irmãos, é uma tragédia. Esse pensamento que não tem fundamento nem na cultura judaica, nem na cultura cristã, nem na história da igreja, nem nos movimentos de... Esse pensamento que divide a vida numa esfera sagrada e numa esfera secular, ele tem gerado uma série de problemas para a igreja que diz respeito ao cumprimento da sua missão no mundo. Platão pensava dessa forma: tudo o que é matéria é mal, tudo o que é espírito é bom. Então o espírito está nessa esfera sagrada, matéria está na esfera profana. E muitos assimilaram esse pensamento que não tem fundamentação bíblica. E é por isso que é comum a gente, às vezes, ver pessoas reduzindo a missão da igreja à salvação de almas. Qual é a missão da igreja? Salvar almas. A alma está na esfera sagrada. O corpo está na esfera secular ou profana. Então a gente cuida das almas. Eu morro de medo de alma. Se eu encontrar a noite, eu vou dar uma corridão. Nós trabalhamos com gente, com o ser humano, que tem alma, mas que não é alma. Tem corpo. Que tem necessidades espirituais, tem necessidades físicas, emocionais, psicológicas, que sente fome. Jesus, depois de ressurreto, Jesus não vira
Gasparzinho gospel. Jesus ressuscita com corpo, ele tem corpo. Alguém duvida e fala, está aqui, ó, a cicatriz. Jesus fala, vocês têm alguma coisa aí para comer? Ele não era um fantasma. Ele come um peixinho lá, sabe, na beira da praia, e a gente vê o peixinho descendo. Ele não era transparente. Ele tinha corpo. Eu creio na ressurreição do corpo. Eu creio. Você crê nisso? Eu creio. Então, se a coisa de fantasminha aí que a gente está na igreja, caça-fantasma. Isso não tem fundamentação alguma nas Escrituras. E é fruto desse pensamento platônico. Pega a vida que é inteira, que é integral, e divide ela em duas esferas, nessa esfera sagrada. E aí, obviamente, onde é que Deus opera? Na esfera sagrada. A esfera secular, Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. É coisa do mundo. Esse pensamento, essa dicotomia tem gerado muitos problemas para a igreja, no que diz respeito ao cumprimento da sua missão. Então, essa dicotomia secular-sagrado é uma tragédia. Primeiramente, é uma tragédia porque contraria a revelação bíblica de que Deus é Senhor de toda a vida e gera e promove alienação. Promove alienação. Promove uma fé desconectada, uma fé que não vira do domingo para segunda. Porque domingo está na esfera sagrada, segunda está na esfera secular. Pastor está na esfera sagrada. Não, mas eu sou vereador. Não, vereador é secular. Missionário está na esfera sagrada. Eu sou engenheiro. Engenheiro está na esfera secular. Sabe o que eu estou vendo brotar na igreja? Assim, nas rodadas que eu tenho dado. Eu estou vendo brotar uma geração de evangélicos ateus de segunda a sexta. De segunda a sexta, os caras não sabem como viver. De segunda a sexta, Deus não interfere na vida deles, nas decisões que eles tomam, nas escolhas que eles fazem, na maneira como eles se comportam no ambiente de trabalho, na maneira como eles se comportam no trânsito, como eles se comportam na vizinhança, como trata a sua mulher, como trata o seu filho, como trata o seu pai. De segunda a sexta tem um vazio ético que é fruto desse pensamento dicotômico secular sagrado. Domingo, o cara muda até o tom de voz. Chama a mulher de meu amor. Um monte de mulher quer morar na igreja, né? Pessoal fala, na igreja o marido é uma bênção, né? Um monte de filho quer morar na igreja, porque na igreja o pai não, o cara. Por que domingo? Domingo é o dia do Senhor. Aleluia. Né? Segunda, está lá na bancada evangélica. Assim. Né? Domingo está na igreja. Aleluia, glória a Deus. Segunda no congresso. Vocês conhecem, né? Vocês conhecem. Tenho participado de alguns espaços em Brasília e é muito difícil você chegar em alguns eventos. Você ter que ouvir representando uma organização cristã com 118 anos de existência. A Missão Aliança foi fundada em 1920. Se você fala hoje que você é evangélico, em alguns lugares tem gente que levanta e sai da sala. É muito triste isso, pessoal. Essa expressão, sou evangélico, ela está cada vez mais esvaziada no seu conteúdo. É muito triste isso. Mas aí alguém fala para você assim, você como evangélico, como é que você avalia essa participação da máfia evangélica na política? Cada gente vê essas coisas, né? Não dá para se esconder, né? Assim, e é assim. Porque eu sou deputado. O deputado está na esfera secular. Ele não tem nada a ver com isso. Então, a fé do domingo não se conecta com o restante da semana. Esse pensamento dicotômico é também uma tragédia, porque ele reduz a missão de Deus à esfera eclesiástica e espiritual, criando obstáculos para que todo o povo de Deus realize toda a missão de Deus. Se fala de missão, missão é algo que está dentro dessa esfera sagrada, dessa esfera religiosa. E nessa esfera religiosa, quem é que opera? Aqueles que fazem parte dessa
liderança eclesiástica. Ninguém, você fala, mas Bebeto, ninguém fala isso. Ninguém pensa assim, mas nós agimos como se fosse assim. Não é? No passado, alguns pastores luteranos suicidaram. Eu não vou nem entrar nesse assunto, vocês têm gente especialista nessas coisas. Né? Mas assim, esse modelo de igrejas pastorcêntricas, o pastor Paulo Escanteio corre para cabecear, esse modelo ele é antibíblico, absolutamente antibíblico, doentio, suicida. Quando a igreja atribui a responsabilidade da sua missão na cidade do mundo a esses líderes eclesiásticos. Esse modelo. E aí você fica onde? Você fica na plateia. Você fica na condição de espectador. Você acha que Jesus foi para a cruz para isso? Para transformar a gente em gente que assiste culto? Fala sério, pessoal. Eu não ia. Eu não vou ir na igreja de jeito nenhum, né? Mas, assim, mas o sacrifício de Cristo para transformar a gente em espectador. Espectador daquilo que Deus está fazendo e quer fazer no mundo. E aí tem gente que tem que apelar. Quer apelar. Participar daquilo que Deus está fazendo no mundo é privilégio. Privilégio extraordinário de ser chamado pelo Criador do universo, a gente é chamado de cooperador. Deus chamando gente como a gente, cooperador. Deus confiando uma tarefa de caráter reconciliador para a gente. A missão de Deus é uma missão de reconciliar o mundo consigo por meio de Cristo. Eu estou falando em 2 Coríntios capítulo 5, 18, 19, 20. E aí depois ele fala que ele nos deu o ministério da reconciliação. Deus partilhando a missão dele na igreja. Deus nos reconcilia com ele através de Cristo, cria uma comunidade de reconciliados e atribui a essa comunidade de reconciliados, sabe o quê? A tarefa de sair pelo mundo promovendo reconciliação. A palavra é diaconia. Deus nos deu, Deus nos confiou a diaconia da reconciliação. Aí o pessoal acha que para a missão a gente tem que apelar. Não tem que apelar nada, é privilégio participar daquilo que Deus está fazendo. Então essa missão não pode ser reduzida a essa esfera eclesiástica. Essa dicotomia secular-sagrado também nega a clara intenção e propósito de Deus, que é Criador e Redentor, de manifestar o seu reino em todas as dimensões da vida e sociedade. Não tem nenhuma área da vida e sociedade que Deus não queira manifestar os valores do seu reino. Não tem nenhuma área. Deus não tem essa divisão, não tem sustentação bíblica secular-sagrada. Isso não tem fundamento. Não tem nenhuma área da vida e sociedade que Deus não queira manifestar os valores do reino dele. Justiça, verdade, generosidade, compaixão, misericórdia, reconciliação. Não tem uma área da vida e sociedade, na economia, nas artes, no mundo dos negócios, no seu ambiente de trabalho, nas universidades, nas ruas. Não tem nenhuma área na economia, na política. Não tem nenhuma área da vida e sociedade que Deus não queira manifestar o reino dele, a vontade dele, os valores do reino dele. Então, a missão de Deus é uma missão de caráter integral, uma missão que abrange, que abarca a totalidade da vida e tem esse propósito de reconciliar todas as coisas com ele, todas as coisas, celestiais e terrenas. Eu estou falando em Colossenses capítulo 1, verso 20. Se você puder abrir sua Bíblia, 8:25. Terminei agora a introdução. Essa água aqui é para beber, é para o batismo. Eu um dia não tomei água do batismo. Botaram do lado assim. Mas funcionou. Colossenses 1:20. Alguém pode ler, por favor? Pelo sangue da sua cruz, por meio dele, você criasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e no céu. Dá para sacar a urgência da missão de Deus. A
missão de Deus tem esse caráter reconciliador e essa abrangência universal. Deus, por meio de Cristo, reconciliando consigo todas as coisas celestiais e terrenas. Celestiais e terrenas. Se você pode olhar Paulo falando aos Efésios, no capítulo 1, verso 10, é a mesma ideia. Efésios, capítulo 1, verso 10. Se quiser dar uma olhada lá, por favor. Fazer com Deus viver na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Todas as coisas. Essa é a abrangência da missão de Deus. Isso é Shalom. Isso é Shalom. A missão de Deus, ela não se restringe à restauração da minha relação com Ele, da relação do ser humano com o Criador. Não é só nesse nível, não é só nessa esfera. A missão de Deus, ela visa redimir tudo aquilo que foi afetado pela queda. Eu recomendo, meus irmãos, eu sei que vocês, presbiterianos, tem outras pessoas de outras denominações, mas assim, gente que lê, estuda a Bíblia e incluam, assim, especialmente incluam os capítulos 1 e 2 de Gênesis na sua leitura. Não deixem eles de fora. Tem Bíblia, parece que começa em Gênesis 3. O pessoal começa dizendo que o cara é pecador, né? Se você morrer amanhã, né? Sabe essa abordagem? Evangelismo pé na cobra, né? Se você morrer amanhã, você pode sair hoje e ser atropelado aqui na frente, né? Aquela coisa. Gênesis capítulo 1 e 2. O que a gente encontra em Gênesis 1 e 2? Harmonia. Isso é o que o judeu chama de Shalom. Harmonia do ser humano com o seu Criador. Harmonia do ser humano consigo mesmo. Harmonia do ser humano com o seu próximo. E harmonia do ser humano com a criação. Isso é Shalom. Quando Jesus fala, vim para que todos tenham vida, e essa vida seja uma vida plena, ele está falando assim, vim para que vocês tenham Shalom. Shalom. Em Gênesis 3, o que é quebrado? O Shalom é quebrado. A relação do homem com o seu Criador, a relação do homem consigo mesmo, a relação do homem com o seu próximo mais próximo da sua esposa, né, e a relação do homem com a criação de Deus. É isso que é rompido. Mas Deus não desiste. Deus logo aponta para a vinda de alguém que ia ser ferido no seu calcanhar, mas que ia esmagar a cabeça da serpente. Esse alguém seria o Redentor. Jesus só é Redentor se ele conseguir redimir tudo aquilo que a queda atingiu. Se ele não redimir tudo, ele não é Redentor. E ele é o nosso Redentor. Ele veio para redimir tudo aquilo que foi afetado pela queda. A relação do homem com o seu Criador, consigo mesmo, com o seu próximo e com a criação. Então a missão de Deus tem essa abrangência que abarca a totalidade da vida. A gente deixou de orar às vezes, né? A oração do Pai Nosso. Não sei se vocês continuam orando. Tem gente que pensa que a oração do Pai Nosso é coisa católica, né? É coisa de Jesus, pessoal. É coisa de Jesus. Jesus ensina o seu discípulo. Aí tudo que é católico, o pessoal está abolindo. Está abolindo a cruz, está abolindo o Pai Nosso. Cruz é um símbolo extraordinário da fé. E Jesus, quando ora, ele fala assim, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, aonde? Aqui na terra, da mesma forma que ela é feita nos céus. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma forma que ela é feita nos céus. Parece que há um conflito de agenda. Enquanto a gente está querendo levar as pessoas para o céu, Jesus quer trazer o céu para as pessoas. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma forma que é feita nos céus. Que venha o teu reino. Ele não ora dizendo assim que essas pessoas sigam o teu reino, que venha o teu reino. Né? Então, não sei porque eu estou falando isso, mas para falar desse caráter redentor, né? Então tá, vamos falar aí. Já falei isso aqui, já citei Colossenses 1:20, já leram também Efésios 1:10, Apocalipse 21:5 é curtinho. Isso que Deus está fazendo novas, todas as coisas. Deus está agindo na história, está fazendo novas todas as coisas. Então,
missão de Deus abarca a totalidade da vida e visa reconciliar todas as coisas celestiais e a reconstrução de Cristo. A missão da igreja, falando desse alinhamento de agenda, a missão da igreja ela não pode ser outra a não ser servir a missão de Deus. Amém? Não tem que estar inventando nada, pessoal. Tem que só alinhar a nossa agenda com a agenda de Deus. Alinhar as nossas prioridades com as prioridades de Deus. Amar o que Deus ama. Se importar com o que Deus se importa. Valorizar o que Deus valoriza. Detestar o que Deus detesta. Odiar o que Deus odeia. Ódio. Deus odeia injustiça. Deus da Bíblia. Eu sei que a gente cada vez mais fala mais de tolerância, né? Não tem que ser tolerante. Tem que ser tolerante. Meus irmãos, tem coisas que não podem ser toleradas. A fome não deveria ser tolerada. A opressão não deveria ser tolerada. A violência não deveria ser tolerada. Nenhum projeto de morte deveria ser tolerado por quem é seguidor daquele que disse eu sou aqui. Não podemos tolerar a morte, a violência, a fome, a miséria, a iniquidade, a injustiça, o preconceito, o racismo. Nós não podemos tolerar isso. Nós não podemos tolerar. Então, tem que ser tolerante. Tolerância não é virtude. Virtude é perseverança, amor, esperança, compaixão. Isso é virtude. Tolerância não é virtude porque tem coisas que são intoleráveis. Quando Jesus entra no templo, os caras estão fazendo uma bagunça. Aquele lugar que ele chamava a casa do meu pai, ele age com intolerância. Ele vira a mesa. Olha, se fosse nos dias de hoje, pessoal, ali naquele espaço tinha duas coisas que o pessoal está doido que aconteça em algumas igrejas. Tinha muita gente e muita grana. Muita gente. Esses são os maiores indicadores de bênção para muita igreja no Brasil hoje. Vai rodar por aí você. Se for pastor, você vai ouvir essa pergunta. Quantos membros tem lá? O pessoal perguntava assim, eu não tenho o que fazer, rapaz. Eu ficar contando quantos membros tem na igreja. Tem coisa que não tem o que fazer, rapaz. Eu não sei não. Mas como você? Eu não sei, cara. Eu vou ficar contando gente. Né? A porta aberta. Entra, sai, vai. A segunda pergunta que o pessoal fala, tá bom, cada um faz como quer. Mas é assim, se importa, quando você tem mais tempo sobrando, vai contar gente. Né? A segunda pergunta. Qual foi a segunda pergunta? Que eu estudava? Como é que está a arrecadação? Eu quero que você sente comigo e mostre na Bíblia, onde é que Deus, ou Jesus de Nazaré, diz que esses dois indicadores são indicadores de bênção. E mostre na Bíblia, onde é que Deus diz que indicador de bênção da presença dele, do mover do Espírito Santo dele, é muita gente, muita grana. Esses indicadores são indicadores de mercado. Mercado religioso, isso é coisa de mamon. Já ouviu falar de mamon? Isso é coisa de mamon. Mamon quer saber se tem muito consumidor. Mamon quer saber como é que está o faturamento. Jesus de Nazaré não opera com a lógica de mamon. Não opera, depois de cobrado. Não opera. A gente não pode ser triturado por isso aí não, meu irmão. A gente é igreja ou não é igreja? Você está operando com lógica, eu sei que não é o caso, mas eu não chamo mais de igreja, eu chamo de empresa religiosa. Muda o nome, irmão. A empresa religiosa está preocupada com multidão. Jesus não está preocupado com multidão. Não está. Enquanto a multidão seduz a gente, Jesus desconfiava da multidão. Tinha muita gente atrás dele e falava, vocês estão aqui por quê? É pão de novo? Tem mais não pão. E os caras, ó, Jesus falou, se quiser vazar, vaze. Né? Jesus falava isso. Os caras estão indo. O que é que Jesus faz? Meu Deus do céu, está indo embora. Vamos lá. Flexibilizar aqui, vamos pegar pesado, vamos pegar mais leve. Né? Fazer uma promoção aqui, então pessoal, vamos abolir. A palavra renúncia não existe mais. Acabou. Tira do vocabulário. Renúncia, cruz, acabou. O pessoal está fazendo né, café sem cafeína, leite sem lactose, evangelho sem cruz. Não tem. Não tem. Esse tipo de promoção. A gente
ficam rindo, é sério. Tem palavra que está sendo abolida, o pessoal quer abolir a cruz, cara. Como é que tem evangelho sem renúncia? Que evangelho é esse? De Jesus de Nazaré? Não. Pode ser evangelho, é o outro evangelho, é o quinto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João, o evangelho segundo os santos evangélicos. Tem o livro do Juan Carlos Ortiz, antigão, o discípulo, tem um capítulo que tem esse título. Jesus chega para os 12 e fala assim: vocês também vão. Lembra disso? A multidão está indo embora e Jesus fala: vocês também vão? Ele fala: não. Só o Senhor tem a palavra aberta, não ficar com o Senhor. Então, a gente tem que fazer escolhas. A gente quer ser a igreja da multidão ou quer ser a igreja de discípulos? Não é? É uma escolha básica, fundamental. Se fosse a igreja de discípulo, a sua missão não estaria. Você lembra do nascer dessas duas igrejas? Quem que a multidão está dizendo que eu sou? Pergunta Jesus. Aí os discípulos falam assim: estão dizendo que o Senhor é o Elias. Tem outros dizendo que o Senhor é o João Batista. Tem outros dizendo que o Senhor é um profeta aí qualquer. Jesus ouve, não contesta nada. É mesmo? Jesus, estou falando que eu sou Elias, João Batista, um profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Mais uma vez, Pedro: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus fala assim: sobre esta afirmação tua, eu vou estabelecer a igreja. Para mim, ali nascem duas igrejas: a igreja da multidão e a igreja dos discípulos de Jesus de Nazaré. Qual é a diferença essencial entre essas duas igrejas? A multidão não está nem aí para quem é Jesus, meu irmão. A multidão quer saber o que é que ele pode fazer com eles. Essa é a igreja da multidão. É Elias, é João Batista, sei lá, é um profeta. Eu sei que ele está fazendo coisa, eu sei que ele está resolvendo o problema das pessoas, mas quem é ele? Eu não sei, nem quero saber. Eu quero saber se ele resolve meus problemas. Essa é a igreja da multidão. A igreja do discípulo sabe quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a gente precisa fazer escolhas, na caminhada. Que igreja nós queremos ser, E aí a gente tem que ver se a gente resiste a essas estruturas que vêm triturando tudo e todos, ou se a gente cede a elas. Eu saí do assunto, tá bom, agora já era. Do trabalho, Então, pensar nesse espaço do trabalho, como um espaço onde a gente pode manifestar esses valores do reino de Deus, E a gente tem oportunidades extraordinárias, um lugar onde a gente convive com a maioria de não cristãos. E às vezes a igreja está dando pouca atenção para isso, Igrejas que acabam não tendo essa visão de discipular os seus membros para aproveitar essa oportunidade de treiná-los para não apenas ser membro de igreja, mas para ser membro do lugar onde eles vivem e participar da vida da cidade onde eles vivem, e exercerem a sua cidadania de maneira digna do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Treinar as pessoas para o exercício da cidadania, e não para exercer a cidadania de qualquer forma, mas para exercer a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. E eu penso que esse é um desafio para a igreja, esse discipulado que promove engajamento. Não é um discipulado que aliena, é um discipulado que conecta as pessoas com a vida do lugar onde elas vivem. Conecta a vida das pessoas no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudos, na sua vizinhança, na sua cidade. Um discipulado que encarna as pessoas na realidade da vida. Não é um discipulado que aliena, que desconecta, mas é um discipulado que desemboca em serviço e missão na sociedade. Então, se não considerarmos o trabalho propriamente dito como uma esfera de atuação
biblicamente importante e como um espaço onde Deus deseja nos usar como sal e luz, é porque ainda nós não colocamos a totalidade da nossa vida sob o senhorio de Cristo. Se você não vê o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de estudos como um ambiente de serviço e de missão, é porque tem alguma área da nossa vida que ainda não está sendo governada pelo Senhor. A gente precisa abrir os olhos para essa realidade, né? A igreja é composta de gente com diversas habilidades, talentos, profissões, e essas pessoas, elas têm acesso a lugares onde tradicionalmente os ministros do evangelho não têm. Vocês entram em lugares que o pastor não entra. Vocês entram em lugares que os missionários não entram. Pastores, missionários tradicionais, né? Vocês entram como médico, como enfermeiro, como pedreiro, como pintor, como vereador, você entra em espaços onde plantadores de igreja não entram. Você convive com pessoas no seu dia a dia, às vezes 8 horas por dia, 40 horas por semana, com pessoas que o teu pastor nunca viu. Nunca viu. Como é que a gente vai atribuir a tarefa de evangelização do mundo a esse corpo eclesiástico que é remunerado pela igreja? De onde é que a gente tirou essa ideia? De onde é que a gente tirou essa ideia? De que é um corpo de ministros pagos pela igreja que vão realizar a missão da igreja. Esse corpo remunerado é uma fração muito pequena do corpo de Cristo. Então Deus não tem expectativas de que é esse corpo eclesiástico remunerado que vai realizar a tarefa dele. Por isso a gente precisa pensar que as suas habilidades, os seus talentos, a sua formação acadêmica, foi Deus que te deu, foi Deus que te habilitou, foi Deus que te levou para a universidade, se você foi para a universidade. Foi Deus que te levou. E Deus quer usar toda a sua habilidade, o seu talento para conectar com pessoas que esse corpo eclesiástico remunerado não conecta. E para influenciar a vida dessas pessoas com as verdades e valores do reino de Deus. Então, terminando aqui essa parte. Então, os crentes em geral são desafiados a aceitar e confirmar como seu próprio ministério e missão diária qualquer lugar onde Deus os tenha chamado. O lugar onde você vive é o teu campo de missão. Começa a olhar para o espaço do teu trabalho, para o espaço da escola, para o espaço da tua vizinhança, para o espaço da rua onde você vive, do bairro onde você vive. Começa a olhar para esses espaços como o teu campo de missão. É para ali que Deus te chamou. É ali que Deus quer que você exerça influência. É ali que Deus quer que você testemunhe. É ali que Deus quer que você brilhe. É ali que precisa de sal. É ali. Começar a olhar para esse espaço, perguntar para Deus assim: Deus, como é que o Senhor quer me usar aqui, Senhor? Sem essas dicotomias, sem esperar as férias chegar para ir para um projeto de missão. E eu penso que os pastores e os presbíteros, eles são desafiados a fazer o que está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que vocês conhecem, né? Preparar o corpo, preparar os santos para a obra do ministério, aonde? Em todas as áreas da sua vida. Um discipulado com essa perspectiva de que não tem uma área da vida em sociedade que Deus não queira manifestar o reino dele. E como é que Deus vai manifestar o reino dele? Por meio dos agentes promotores do reino dele aqui na terra. A igreja. Você foi alcançado pelo reino, mas você também foi feito por Deus, foi transformado por Deus num agente que promove esse reino, que manifesta esse reino por meio daquilo que você faz, por meio daquilo que você vive. Então, esses lugares que precisam dessa manifestação do reino, você é um agente do reino nesse lugar. Então, o discipulado e o treinamento na igreja tem que ser um treinamento a partir dessa perspectiva que não tem uma área da vida em sociedade que Deus não queira manifestar o governo e a vontade dele. Tive essa oportunidade maravilhosa de viver numa comunidade empobrecida na região metropolitana de Curitiba. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês.
Uma proposta simples de fazer um anúncio do Evangelho por meio de palavras e ações. O nosso modelo e referencial é Jesus de Nazaré. Aquele que proclama o reino e demonstra o reino. Proclama o amor e demonstra o amor. O amor proclamado por Jesus não era um amor só de palavras. O amor bíblico não é sentimento, né? O amor bíblico é atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Amar é verbo, né? Amar é verbo. O amor bíblico é um amor de ação concreta. Ele não fica falando que ama. Não fica fazendo declarações. O amor dele desemboca em serviço, em ação concreta, né? Em cuidado. Quem ama, cuida, né? A gente fala isso sempre. Então, a gente chegou na comunidade, eu cheguei lá, eu e Sueli, com 18 dias de casado, né? Eu não tenho muito juízo, Sueli agora tem, graças a Deus, mas na época nenhum dos dois tinha muito. E a gente, né, terminou o 100, foi em Recife, deu uma casada e tinha um convite para ir lá para o Paraná. Né? Falou, ó, vocês vêm, tem lugar para vocês morarem e tem almoço, de segunda a sexta. Falei, esse pessoal no Paraná, será que não toma café nem janta? Né? Porque o convite estava assim, tem almoço de segunda a sexta. A nossa igreja presbiteriana da cidade universitária, com todo respeito e amor, assim, estava construindo. E a primeira coisa que eles cortaram na construção foi missões. Não sei se vocês já viram, aqui não acontece isso, né? Graças a Deus. Mas assim, lá os caras... Eu não estava brigando. A gente saiu, né? Eu atuava como engenheiro, minha esposa é geógrafa, e a gente saiu com muita tranquilidade e convicção de que Deus iria prover, a gente tinha um lugar para morar, e Deus iria abrir as portas, e a gente tinha clareza disso. Mas assim, na época a igreja cortou o sustento de missionárias que estavam lá na Amazônia, a missão Novas Tribos do Brasil. Eu fiquei bravo, pessoal. Não sei se você já ficou bravo na igreja. Família briga, né? Família briga. Então, não fiquei bravo por mim, né? Porque não era justo aquilo que estava sendo feito, né? No reino de Deus, gente é mais importante do que coisa. Certo? Cortar sustento de missionário por causa de tijolo. Vai ter que ouvir. Com todo amor e respeito, né? Está errado. Está errado. Está certo isso? Não está certo. No reino, gente é mais importante do que coisa. Coisa lá era tijolo, cimento e ferro, né? Então, sentei com o pastor está errado. Não, mas veja bem, já ouviram essa história? Mas veja bem, eu não aguento, né? Política eclesiástica é complicado, né? Não vou nem entrar nisso, né? Mas assim, estava errado, né? Mas a gente foi, chegamos lá com 18, fala, está muito chato lá em Porto de Galinhas, a gente foi para Itaperuçu, né? E Deus fez coisas maravilhosas na cidade e vou mostrar um pouquinho. Itaperuçu é isso aí, ó, um pouquinho da cidade aqui, um pedacinho, né? É um vale, uma região de vale, é Vale do Ribeira. Ribeira é um vale, Ribeira é um rio, né, que divide Paraná e São Paulo. E essa região que desce, né, na direção do rio Ribeira é a região do Vale do Ribeira. São 7 municípios na porção do Paraná e 23 municípios na porção de São Paulo. Essa é um grande bolsão de miséria entre 2 estados ricos do nosso país. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Não estou falando do Nordeste não, tá? Estou falando entre Paraná, né, e São Paulo. Até na política, né, do Fome Zero, na época, né, foram pensados, né, 13 territórios e 13 bolsões de miséria no país. E o Vale do Ribeira era um desses bolsões de miséria nessa política na época do Fome Zero. Então, o Vale Itaperuçu é uma palavra tupi-guarani que significa caminho de pedra. É uma região riquíssima. Essa região não é pobre, é empobrecida. É diferente, tá? Aí tem a maior fábrica de cimento da América Latina, do Grupo Votorantim. Se tem a maior fábrica de cimento da América Latina, essa região não é pobre. É uma região empobrecida, né? A questão é para onde é que vai essa riqueza, ou quem usufrui dessa riqueza dessa região, né? Uma coisa é a região pobre, outra coisa é empobrecida. O Vale é uma região empobrecida. Nós começamos a estudar a Bíblia. Eu vou contar, não é muita história. Não é que tem muita história, que eu sou velho, aí vai acumulando história, né? Mas a gente começou a estudar a Bíblia, pessoal, com grupos de pessoas, 8 pessoas, em volta da mesa.
A gente gosta de púlpito e gosta de microfone, né? Pastor fica doido com microfone. Mas Jesus, ele era mais chegado à mesa do que a púlpito, né? Acho que Jesus estava muito mais em volta da mesa do que em volta dos púlpitos. Ele ia na sinagoga, né? Mas normalmente arrumava encrenca, né? Normalmente ele arrumava encrenca. Aquele espaço não cabia muito ele. Mas ele ia, ele era judeu, ele ia. Mas em volta da mesa a gente começou a estudar a Bíblia com um grupo de pessoas muito simples. Pedreiro, ajudante de pedreiro, diaristas, coletores de lixo, gente que a gente conheceu e começou a estudar a Bíblia, e a gente não queria só estudar a Bíblia, a gente fez uma proposta para esse grupo de pessoas de estudar a Bíblia, mas também estudar a cidade. Ler a Bíblia, mas ler também a cidade. Então a gente lia a Bíblia aos sábados, e durante a semana a gente lia a cidade. A gente fazia esse exercício e botava o texto bíblico para dialogar com o contexto. Texto e contexto, dá uma dança bonita, né? Então lia a Bíblia, lia a cidade e voltava para a Bíblia, e fazia perguntas para a Bíblia. Então, de maneira prática, o que é que eu estou dizendo? A gente ia para a rua, e a gente via o esgoto correndo a céu aberto, e aí tinha gente doente por causa daquele esgoto. Então anote isso aí. A gente passava no lugar, e as mães estavam chorando porque sua filha foi violentada, foi abusada sexualmente, quando ela saiu para o trabalho. E aí a filha ficou em casa sozinha porque não tinha creche. Então, olha, tem gente sendo abusada sexualmente e não tem, né, tem uma demanda reprimida de creche. Anote isso aí. A gente passava no outro lugar, tinha gente se queixando na frente do hospital porque perdeu uma pessoa no hospital por falta de medicamento. Eu falei, por que não tinha remédio? Porque roubaram o dinheiro da compra de medicamento. Então, anote isso aí. Aí a gente passava em escola, tinha criança saindo da escola chorando com fome, porque foi para a escola na expectativa de fazer a primeira refeição do dia, e roubaram o dinheiro da merenda escolar. Falei, anote isso aí. Estão roubando o dinheiro da merenda escolar. A gente está lendo a cidade. Tem dinheiro de medicamento sendo roubado, tem dinheiro de merenda escolar sendo roubado, tem esgoto a céu aberto, tem menina sendo abusada sexualmente, tem direito de criança e adolescente sendo violado. Anote isso aí. Aí a gente volta para a Bíblia no sábado. Pessoal, o que é que a Bíblia tem a dizer? Tem criança sendo abusada. O que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que significa a gente encontrar na Bíblia Deus dizendo assim, eu sou o pai do órfão? O que é que Deus está querendo dizer com isso? Por que Deus está tomando as dores da criança que é abandonada? Que história é essa? Que Deus é esse? Esse Deus não é neutro? Tem gente que fala isso, né? Deus é neutro. É neutro uma ova, meu irmão. Deus não é neutro, não. Deus toma partido. Se tiver aqui o opressor e o oprimido, Deus fica do lado do oprimido. Deus fica do lado do oprimido. Se tiver aqui a mentira e aqui a verdade, Deus toma partido pela verdade. Se aqui tiver injustiça e aqui tiver justiça, Deus fica do lado da justiça. Essa história de morno ou neutro, o neutro é aquele que vai ser vomitado, né? Se tiver uma estrutura aqui geradora de morte, Deus quer que os seus filhos confrontem qualquer estrutura geradora de morte, porque Ele é o Deus da vida. Então Deus toma partido, né? Então a gente começou a pensar nisso e começou a encontrar respostas da Bíblia para voltar para a cidade. Estão roubando dinheiro da merenda escolar, estão roubando. Quem é que controla isso? O Conselho Municipal de Direito da Criança. Nós vamos discipular a gente para entrar no Conselho Municipal de Direito da Criança. Vocês sabem os conselhos municipais, né? São previstos na Constituição de 88, são instâncias de controle e de formulação de políticas públicas. Tá? Então nós vamos ocupar esse lugar, porque esse lugar precisa de sal e de luz. Quem é que controla a verba de saúde do município? O Conselho Municipal de Saúde. Nós vamos discipular a gente para entrar no Conselho Municipal de Saúde. Nós vamos brigar lá dentro, né? Então, a gente começou a pensar em alternativas a partir de um grupo de 8 pessoas e começaram a nascer as iniciativas. A gente começou a mobilizar gente, né? Gente que ainda não participava dessa roda de estudo bíblico, mas gente que de alguma forma se identificava com aquelas causas, e aí a gente começou a trabalhar a partir desse grupo. O grupo aumentou um pouco, a gente nunca preocupou muito com o tamanho do grupo, né? Falou, Jesus trabalhou com 12, a gente trabalhando com 8, tá bom, né? Já está muito atrevido, né?
Jesus trabalhou com 12 e virou o Império Romano de ponta cabeça a partir de 12, meu irmão. 12. O pessoal lá na cidade da Perusa fala, vocês são a menor igreja da cidade. Eu falei, eu não estou me preocupado com o tamanho de igreja. Mas aí o pessoal fala assim, vocês são pequenos, mas são atrevidos, né? Eu falei, aí atrevido a gente é mesmo, né? Então, se Deus mandar, a gente faz, né? E não tem medo, não. Medo de quê? Né? Medo de morrer? Eu estou mais preocupado, Deus está mais preocupado como é que eu estou vivendo, do que como eu vou morrer. Né? Então, a gente foi para o confronto. A gente ocupou esse espaço de denúncia, de desvio de dinheiro público, de fraude de licitação, e fomos por enfrentamento, porque nós entendemos que isso também é uma das dimensões da missão da igreja, essa missão profética. A missão do profeta, não profeta de adivinhar a vida do outro. O pessoal fala em profeta, o pessoal lembra mais da mãe de Iná do que... Né? O profeta, ele tinha essa responsabilidade dada por Deus de confrontar as estruturas geradoras de morte na sociedade. Dá uma olhadinha em Amós, Oséias, Miqueias, Isaías. Já leram? Quando Deus fala assim, para o culto, eu não aguento mais o culto de vocês. Eu não aguento mais. Oferta, não quero mais. Música, eu não suporto. Vocês estão cultuando, vocês estão oprimindo o pobre. Eu não suporto mais isso. Vocês estão cultuando e estão sendo indiferentes à morte. Eu não aguento mais. Para o culto. Deus manda parar o culto, meu irmão. Para o culto. Sabe por quê? Porque a vida precede o culto. A vida precede o culto. Não faz sentido cultuar se a gente não está valorizando a vida. Eu já estou pregando de novo. É só para contar que... Então, nasceu a igreja da Vinha. A igreja presbiteriana não me quis mais. Assim, numa boa eu falo isso. Né? Tudo bem. Né? Não tem igreja presbiteriana. A gente procurou, né? Não tem. Na cidade de Itaperuçu não tem. É uma cidade pobre. Eu conversei com pessoas da igreja presbiteriana em Curitiba, amigos. Ainda domingo eu estava pregando numa igreja lá, dessas que eu procurei. A resposta que eu ouvi foi assim, não é viável. A igreja lá não é viável. Eu falei, como assim não é viável? Tem gente? Não, é que, como é que vai ser o sustento da igreja? Eu não pensei nisso não. Eu sou biocupacional, descobriram que eu era engenheiro, me bateram na minha porta e falou, você é engenheiro, é verdade? Eu falei, eu sou engenheiro, você não quer dar aula de matemática e física aqui na escola? A gente não tem uma pessoa, Itaperuçu tem 32 mil habitantes, não tinha uma pessoa com formação em ciências exatas. Aí descobriram que eu era engenheiro, me chamaram para dar aula de física e matemática, à noite, para o ensino médio, a maior escola da cidade, uma escola com 1.600 alunos. Aí eu entrei na vida da cidade e vi a escola. Eu não vi uma plaquinha em Itaperuçu dizendo assim, precisa de missionário, precisa de pastor. Não, eu vi alguém bater na minha porta e falou, você é engenheiro? Você sabia que aqui não tem ninguém com formação em exata? Eu falei, não sabia. Então, eu vim convidar você para dar aula na minha escola. É uma escola pública, né, do estado, Paraná. E eu trabalhava durante o dia na comunidade, à noite estava na escola. E as iniciativas, a escola é um termômetro. Eu fico pensando, se cada igreja no Brasil adotasse uma escola como seu campo de missão, seria um negócio fantástico. Né? Que a escola é um desafio. Né? Aí nasceu a igreja, desde o início a nossa compreensão era essa, que a gente estava ali para ser uma igreja para a cidade, não uma igreja para a gente. Não fazia sentido. Mais uma igreja em Itaperuçu. O que temos lá? Temos a Assembleia de Deus e temos a Congregação Cristã. São as duas grandes igrejas. E aí temos as igrejas de pessoas que saíram dessas. Né? Aí você vai encontrar, o povo é criativo, né? Vocês sabem, né? Vara de Arão, Espada de Jeová, Senhor Justiça Nossa, Portas para o Céu. Tem um monte de coisa. Porta para o inferno não tem. Né? Mas tá bom, a gente não dava porque a gente pensava de uma outra forma, ia ter encrenca. Então a gente procurei algumas igrejas em Curitiba, não tem batista, não tem presbiteriano, não tem luterano, não tem metodista, não tem, né? Não rende. Não é viável, eu ouvi essa palavra, não é viável. Né? Então nós nos associamos depois de um tempo, né, que tinha já um corpinho maior, a gente nos associamos ao movimento Vineyard, eu vou nem explicar sobre isso, mas... E a partir da igreja, uma associação, o Centro de Treinamento Monte Oreb. Então, do ponto de vista prático, uma coisa só, do ponto de vista
jurídico, duas instâncias, né, dois guarda-chuvas jurídicos, acho que vocês têm uma realidade assim, né? Mas do ponto de vista prático, ministerial, é um negócio só. Então, essa proposta aqui de adorar a Deus e servir as pessoas, essa é a nossa cruzinha lá, né? Se você faz só isso aqui, você vira um bom fanático religioso. Se você faz só isso aqui, que é o nosso símbolo de serviço, você vira um ativista político, né? E a proposta do Evangelho é uma proposta abrangente, né? De adorar a Deus e servir as pessoas, né? Então, mas o contexto, um pouquinho do contexto aí, eu gosto muito do que o Wesley fala. Para mim isso aqui é a cruz, né? O Wesley falava sempre que eu não creio em cristianismo que não começa com conversão, e também não creio em conversão que não desemboca em compromisso, em responsabilidade social, né? Em compromisso com a sociedade. Isso é a cruz, né, pessoal? A cruz tem duas dimensões, né? Aqui não tem cruz, né? Tem lá fora, né? Ah, é mesmo, eu vi numa foto, é. Então, tem uma dimensão vertical, que conecta você com Deus, e uma dimensão horizontal, que conecta você com o mundo. É um símbolo extraordinário da fé, né? A fé evangélica é essa fé que conecta você com Deus e empurra você para o serviço e para a missão. Não é? Eu sempre falo que assim, toda espiritualidade vertical que não se horizontaliza tem que ser revista. A espiritualidade bíblica ela é vertical, mas ela se horizontaliza. Não estou benzendo ninguém, né? Mas assim, esse é o evangelho da cruz. Conecta você com Deus e empurra você para o serviço e para a missão. Não aliena você, né? John Wesley pensava assim, né? Jesus também. Alguns valores, né, nesse movimento, né, que não são valores da nossa igreja, valores, né, do Monte Oreb, da organização, são valores do reino, né, de amor, serviço, justiça, reconciliação. Aqui é um pouquinho para localizar o pessoal, 9h05, a gente vai até 9h15, tudo bem? Amém? Não, amém, né? Então, essa região, isso aqui é tudo região metropolitana de Curitiba. Aqui está Curitiba, aqui está Itaperuçu, passou aqui é o Mirante Tamandaré, do ladinho está Itaperuçu. Itaperuçu aqui, para cá, são municípios do Vale do Ribeira, nessa porção Paraná. Aqui é o Rio Ribeira, que divide o estado do Paraná e São Paulo. Tá? Então, Itaperuçu é um desses municípios da região metropolitana e, ao mesmo tempo, do Vale do Ribeira. A gente começou nesse processo de leitura da comunidade, leitura da cidade, né, do território onde nós estávamos. Eu já falei um pouco sobre isso, uma região de extrema vulnerabilidade social, uma forte ausência do Estado, opressão de tudo que é lado, política, econômica, religiosa. Sabia que tem opressão religiosa, não? Tem gente sendo oprimida do ponto de vista religioso também. Em uma região, ao mesmo tempo, riquíssima, né, em recursos naturais. Esse processo de, como eu estava falando, colocando o contexto para dialogar com o texto bíblico, né? Então, um processo de diagnóstico, de leitura da comunidade onde nós queríamos servir. Um dado interessante que a gente levantou nessa pesquisa, com dados do IBGE, dado de 2010, atualizado em 2010, eu não sei como é que está agora, mas é que tinha uma presença evangélica muito significativa no Vale do Ribeira. Isso aqui, ó. Quase 30% de evangélicos em 2010. Deve ter aumentado, né? E é interessante, proporcionalmente uma presença maior do que no estado do Paraná, do que na região sul, do que em São Paulo e no Sudeste. Então, a região do Vale do Ribeira, né, de 10 pessoas que você encontrava na rua, 3 eram evangélicos, em 2010, segundo o IBGE, né? É interessante, né? Uma presença significativa. Tem um município no estado do Paraná, chamado Doutor Ulisses, que está no Vale do Ribeira, que é um dos municípios mais pobres, um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano. 80% da população é evangélica, em Doutor Ulisses. 8 em cada 10 pessoas que você encontra na rua são evangélicas. É o município mais pobre. A pobreza em Doutor Ulisses, eu conheço Doutor Ulisses, está no Vale. A pobreza em Doutor Ulisses é fruto de corrupção, de apropriação de bens públicos, de fraude de licitação, de desvio de dinheiro público, com 80% de evangélicos. Você anda no corredor da prefeitura de Doutor Ulisses, eu já andei, para ir brigar com o prefeito, ninguém dá bom dia. Só a paz do Senhor.
paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Você entra na Câmara de Vereadores, paz do Senhor, paz do Senhor. Ladrão. Ladrão. Sem vergonha. Corrupto. É assassino. Quem rouba dinheiro de medicamento é assassino, meu irmão. Né? Vocês conhecem o Rio, né? Aqui está bem perto do Rio, né? Como é que está o Rio de Janeiro? Eduardo Cunha é assassino, cara. Sérgio Cabral é assassino, cara. Pezão é assassino. A gente fica aliviando, né? Corrupto. Sérgio Cabral um dia falou, eu acho que eu exagerei, né? Eu acho. Né? Assassino, cara. Tem pessoas que morreram por causa do desvio de dinheiro que esses caras fizeram. Então, assim, a gente começou a perguntar o que é que significa ser evangélico. Né? A gente começou a perguntar, como é que pode? Atrás do doutor Ulisses só estava Ortigueira. Ortigueira é o mais pobre. Paraná são 399 municípios. Doutor Ulisses, com 80% evangélico, era o segundo município com IDH mais baixo do estado. Itaperuçu era o quinto. Perguntas que eu vi no Vale e uma pergunta que eu ouvi de um adolescente na escola, né? Quando o Wilton, 14 anos, descobriu que eu era crente, ele perguntou assim, a pergunta primeira foi, vocês são crente? Eu não respondo na lata já, eu quero saber o que esse cara está querendo saber, né? A gente é discípulo de Jesus, por quê? Aí ele perguntou isso aí, vocês sabem fazer alguma coisa além de culto? Porque culto a gente está tendo na cidade. É legal, eu gostei desse menino. O que é que você acha que a gente deveria fazer? Jesus sempre respondia com pergunta, né? Então eu vou perguntar para ele. Ele falou, o pessoal fica criticando, aí os crentes ficam criticando que a gente usa crack. Mas ninguém parou para pensar que a minha vida é uma droga. Ninguém conhece a minha família é uma droga, cara. Quer ir na rua que eu moro, professor? A rua que eu moro é uma droga. Aí um menino de 14 anos falou assim, os crentes pensam que culto resolve tudo. Eu falei, esse menino é profeta, vem andar comigo, menino. Oxente, vem para cá, né? É um dos líderes da igreja hoje lá, né? Vamos andar junto, né? E ele falou, por que vocês não começam uma escolinha de futebol? Eu conheço um monte de piá, lá no Paraná fala piá, né? Conheço um monte de piá que sai da droga na hora para jogar bola. A bola de vicia mais do que o crack? Eu falei, você que está dizendo, né? Meu pai separou por causa de futebol. Eu falei, pô, o futebol está acabando com a vida das pessoas. Mas, né, a gente começa a ouvir. Eu ouvi de uma senhora lá no Vale, no município de Serra Azul. Ela falou assim, o Deus dos evangélicos se importa com os pobres aqui do Vale do Ribeira? A gente tem que ouvir as pessoas, né? E é coisa que a gente não esquece. Né? Deus da Bíblia se importa com os pobres? Jesus de Nazaré se importou com os pobres? Com os fracos? Com aqueles que ninguém dava valor? Ele se importou com aqueles que eram descartados? Por que os caras ficaram furiosos com ele, os religiosos? Qual era a razão da fúria? Ou uma das razões da fúria? É que Jesus tratava como gente aqueles que eles tratavam como descartáveis. Aqueles que eles tratavam como descartáveis, Jesus tratava como gente. E os caras falaram, esse cara tem que morrer, cara. Ele tem que morrer. O que a gente está descartando, ele está dizendo que é gente. Se é gente, é alvo da bênção de Deus. Não pode. Não pode. Coletor de imposto não pode ser tratado como gente. Porque se for tratado como gente, Deus abençoa. Porque Deus abençoa a gente, Deus não abençoa coisa. É ou não é? Eu sei que tem gente que ora para Deus abençoar o carro. Deus tem problema com isso. Até para abençoar a comida. Jesus só agradece, ele não abençoa. Né? É que Deus abençoa a gente. Abençoa a gente. Né? Aí Jesus trata a prostituta como gente. Se é coisa, Deus não abençoa, porque Deus não abençoa coisa. Então, se eu descarto, é coisa. Estão entendendo? Jesus tratava como gente. E se for gente, complica. Porque gente, Deus abençoa. Aí Deus vai abençoar um coletor de impostos? Leproso, Deus abençoa? Não vai. É coisa. Prostituta é coisa. Ladrão é coisa. Acho que foi aí que o pessoal pegou essa inspiração para dizer que bandido bom é bandido morto.
Jesus não morreu no meio de 2 bandidos. E para um deles, Jesus falou algo que ele não falou nem para a mãe dele. Logo mais estarás comigo no paraíso. Para um bandido. Eu sou do tempo, eu sou antigo. Eu sou do tempo que bandido bom era bandido convertido. Eu sou do tempo que evangélico dizia isso no Brasil. Bandido bom é bandido que nasce de novo. Alguém falou isso para mim um dia, eu fui para dentro do presídio para ver bandido nascendo de novo. Entrando, escoltado por policiais dizendo, você está perdendo seu tempo, rapaz. Esses caras vão tudo para o inferno. Eu falei, eu vou pregar para ele, meu irmão. Eles vão fumar a Bíblia, eu vou pregar. Você vai entrando com caixa de Bíblia. E os caras dizendo assim atrás da gente, vocês estão perdendo o tempo. É tudo bandido, tem que morrer. Eu falei, nós vamos pregar para esse pessoal. 32 anos atrás, no presídio Aníbal Bruno, lá em Recife. Um barril de pólvora. Eu sou desse tempo. Desse tempo que bandido bom é bandido que nascia de novo. Essa história de bandido bom e bandido morto não é o discurso da boca de Jesus. Não é. Para acabar, né? 9? Mais 5. Então, pronto, agora acabou as nossas ações. Então, a partir dessa leitura, a gente começou a pensar em respostas, né? A partir desse pressuposto bíblico aqui interessante, que a gente não podia pecar por omissão, né? A gente parece que teve uma falhinha no nosso discipulado, né? A gente sempre pensa que pecado é aquilo que eu faço, né? Se você falar assim, o irmão pisou na bola, você não está fofocando, é só para orar pelo irmão. Você fala, o irmão pisou na bola, aí o cara fala assim, o que é que o irmão fez? O outro também não quer fofocar, ele quer só orar, né? Dificilmente alguém pergunta assim, o que é que ele não fez? É porque a gente está sempre associando pecado à ação, né? Ao que eu faço. Nunca a gente associa pecado àquilo que a gente não faz, né? Aí o irmão do Senhor, Tiago, ele quebra as pernas da gente. Tiago fala assim, toda vez que você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Então quando alguém falar para você, o irmão pisou na bola, você fala assim, o que é que ele não fez? Não acredito. Se omitiu de novo? Não acredito. Não acredito que ele se omitiu de novo, né? Então a gente começou a responder, né? E as respostas, eu não vou nem ler tudo isso. Vou passar. A gente não fez porque a gente é bonzinho, nós entendemos, a gente sempre procurou, vinha falando no carro com o pessoal hoje, a gente queria trabalhar com essa perspectiva de reparar as situações de injustiça. Você socorre, mas você tem que erguer o cara. E tem que fortalecer a musculatura das pernas dele para que ele ande e tenha a sua dignidade restaurada. Você tem que ter cuidado para, na sua boa intenção de nutrir o pobre, você não nutrir junto com o pobre a pobreza. Tem que ter cuidado com isso, né? Porque a gente às vezes alimenta o pobre e alimenta a pobreza. E aí não rompe com nada. E o efeito da ação da igreja muitas vezes é o efeito do paracetamol. Só baixa a febre. Você mata o cara. Dando paracetamol para ele a vida toda, ele vai morrer com infecção generalizada, né? Então, assim, tem um arcebispo, um antigo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, que ele falava assim, quando eu dou pão para os pobres, falam que eu sou santo. Quando eu pergunto por que os pobres não têm pão, dizem que eu sou comunista, né? Dom Helder estava querendo tocar na causa, por que não tem pão na mesa do pobre? Tem um profeta mais recente dos nossos tempos, Carlinhos Queiroz, não sei quem conhece Carlos Queiroz, né? Carlinhos Queiroz diz assim, que a falta de pão na mesa do pobre denuncia a falta de espiritualidade em nossos púlpitos. Anotou? Então, é isso aí. Reparar as situações de injustiça que levaram o pobre àquela condição. A gente começou a trabalhar com essa perspectiva. Parou o negócio. É para terminar mesmo, né? Tem um esquema aí que vocês fazem, daqui a pouco para o som, né? Eu sei, é o Espírito Santo e tal, né? Não é brincadeira. Eu estou terminando mesmo, pessoal. 9h18. Sei não. Será? Não. Você pode passar aí? Já passou, isso. Ok, então a gente entendia dessa forma, né? Que não era bondade. Porque se fosse bondade, o prefeito não queria matar, né? O cara é bonzinho. Quem já viu o cara que quer matar o cara que é bonzinho, né? A gente não estava preocupado em ser bonzinho, não. A gente entende que esse serviço era uma obrigação ética do povo de Deus. Pode passar aí? Aí nasceu uma escola,
vou nem entrar em detalhes. Hoje tem cerca de 550 alunos, é aí que meus filhos estudaram desde o berçário. Iniciativas com esporte. Eu estava falando de um cara que converteu, falando para vocês, né, do cara que converteu lá do vinho, lá do negócio do vinho, é esse cara aqui, é o Carlos. É o cara aqui. É outra história, não vou nem contar. Mas nasceu um esporte, começou com futebol e foi expandindo para outras iniciativas, que foi uma ferramenta de inclusão social e de educação de valores através do esporte. Hoje tem 250 meninos e meninas envolvidas em 5 modalidades esportivas. Uma iniciativa de prevenção às drogas através do esporte. Iniciativas com saúde, tanto no meio urbano como no meio rural. A gente conseguiu, em parceria com uma organização católica na Áustria, uma unidade móvel. Não sei se Natan lembra, tem um Expresso Saúde, um ônibus, né, com 3 consultórios. Natan já esteve lá. Iniciativas de capacitação de jovens para o mundo do trabalho, de empreendedorismo, de economia solidária, pequenos negócios. Eu vou acelerar aqui. Começamos a trabalhar com adolescentes também, preparando os adolescentes para exercer cidadania, cristãos e não cristãos. Era muito bacana, porque a gente começou a colocar a Constituição na mão dos adolescentes, começou a colocar a lei orgânica do município, né, para os adolescentes terem consciência da lei, do lugar onde eles viviam, quais eram as leis. E a nossa ideia era criar um grupo para ocupar e participar das sessões na Câmara de Vereadores. Então, a gente treinou esse pessoal a partir de uma leitura bíblica com adolescentes, Provérbios 31:8. Abre a tua boca em favor daquele que não tem voz na sociedade e defende a causa dele com justiça. A gente pegou, juntou com a Bíblia, Constituição, lei orgânica do município, plano diretor da cidade e começamos a capacitar os adolescentes para participar da vida na cidade. Aí, depois, no meio rural, o trabalho se expandiu para a comunidade rural, uma série de iniciativas na comunidade chamada Caçador, uma comunidade, uma das mais pobres no Vale do Ribeira. Avançou para iniciativas com agroecologia, se expandiu. A gente começou a capacitar as pessoas que nasceram na cidade. Esse que era pintor, é administrador de empresas, já é o diretor financeiro da organização. Esse era servente, é biólogo, está fazendo mestrado agora. Essa é diarista, essa é pedagoga, psicóloga. O Abel era cobrador de ônibus, é administrador de empresas, é o diretor executivo da organização, é o cara que andou comigo por 15 anos e eu assumi o meu lugar lá. É tudo gente que nasceu na própria comunidade, que está conduzindo todo o trabalho lá hoje. Né? O 3º maior empregador da cidade. Pronto, acabou. Né? Isso aqui, se vocês gravarem isso aqui, já está bom. Podemos ler juntos isso aqui? Cada necessidade humana é uma oportunidade de servir